Conheça a nova geração de Smart Filters com a exclusiva tecnologia Triway da Aqualive. Purificadores que entregam a melhor versão da sua água, livre de cloro, vírus e bactérias, rica em magnésio e alcalina. A exclusiva tecnologia Triway remove contaminantes e vai além. Faz uma verdadeira transformação na sua água, deixando ela pura, alcalina, magnesiana e muito mais hidratante. Adquirir um Smart Filter Aqualive evita o descarte de 6.000 garrafas plásticas na natureza. Escolha o modelo que mais combina com você e tenha todos os benefícios da melhor água na sua casa. Aqualive, tecnologia a serviço da sua saúde. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui dos meus canais. Por que canais? Vocês já estão carecas de saber que o YouTube não é a única plataforma que nós utilizamos aqui para este podcast, né? Inclusive, estamos numa campanha para melhorar a nossa avaliação na segunda plataforma, que é o Spotify. Então, toda quinta-feira, às 19 horas, um novo episódio de podcast aqui para você, mas na segunda-feira o mesmo episódio vai lá para o Spotify, onde eu peço para que você se inscreva no meu canal. Adriano, tem como botar aqui QR Code, alguma coisa na tela aqui, para facilitar, hein? Então aqui, acabou de aparecer na tela o QR Code para você acessar o Spotify, se inscrever e dar uma avaliadinha lá, de preferência uma avaliação positiva, se puder, que é a única forma do nosso canal do Spotify ter relevância. E tem um detalhe, tá? Essa nossa ideia de colocar os episódios lá no Spotify é para ajudar você. Por quê? Eu sou um divulgador aqui, eu sou um defensor da ideia de que para ter saúde você precisa praticar atividade física todos os dias e principalmente ter aeróbico na tua vida. Então, olha que coisa legal. A gente já faz aqui uma média de tempo dos podcasts de 1h30. Para quê? Para que você bote na velocidade 1.5, faça esse episódio durar 1 hora, que é o tempo de você subir na esteira e assistir, né? ouvir ou assistir esse episódio enquanto você faz a sua prática de atividade física diária. Se você está chegando agora, são mais de 60 podcasts mais aqui, ou seja, você tem aí por 2 meses conteúdo para ouvir todos os dias. E eu espero, do fundo do coração, que esse conteúdo ajude você a melhorar a sua saúde. Bom, então vamos começar esse episódio aqui fazendo o que eu mais gosto de fazer, agradecer. Então, agradecer você, nosso fiel seguidor, que prestigia, que assiste e que divulga os nossos vídeos, que passa adiante, que bota no grupo de WhatsApp dos amigos, da família, mesmo sabendo que você está sendo considerado o chato da família, que é mais ou menos assim que a gente fica conhecido quando começa a querer ajudar outras pessoas a ter uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, né? É assim, lá vem aquele chato agora. Aquele chato, a gente não pode comer nada, tudo ele sabe. Eu sei como é que é isso, viu? Já passei e ainda passo por essa fase aí na minha família, no meu grupo de amizade. Mas tá tudo certo, eu não tô nem aí, porque o que importa é a minha saúde. E quando a gente começa a ter um conhecimento maior sobre isso e a gente aplica na nossa vida e colhe frutos, quando a gente vê que o sono melhora, a energia melhora, a imunidade melhora, a gente não quer que as outras pessoas também conheçam isso? Por isso que a gente passa por chato, né? Bom, vamos agradecer também os nossos apoiadores. Vamos começar aqui com a Essential. E quando eu tenho agradecido aqui a Essential Nutrition nesses nossos episódios de inverno, né? Tá sendo gravado mais no friozinho aqui em Porto Alegre, eu tenho dado uma dica para as pessoas que é justamente o meu preferidinho da Essential, que é o Golden Lift. Eu pego na mão essa latinha. Aliás, essa latinha e o leite vegano. Por quê? Porque a minha mistura é a seguinte, toda tarde, nesses dias de frio, eu aqueço uma aguinha lá, boto para aquecer uma aguinha, pego uma dose do Golden Lift, que é uma bebida
É um comfort food para o inverno e cheio de anti-inflamatórios e antioxidantes. E para dar uma engrossadinha nele, eu boto um pouquinho do leite vegano. O que eu faço? Eu misturo os dois e bato no mixer para dar aquela espuma. E essa aqui é a minha bebidinha do inverno. Aqui no sul, né, a gente tem uns dias aí que chama por uma bebidinha quente. Então, Essential, obrigado, parabéns pela linha toda de suplemento, né, essa linha extensa, imensa. Hoje a gente entra no site da Essential, fica difícil até de fazer compra lá, que é tanta coisa boa. Então, assim, parabéns por estarem sempre preocupados com a promoção da saúde, que isso é o que define os suplementos de vocês, né? Promover saúde. Quem tiver dúvida, quem quiser saber mais sobre algumas coisinhas aqui, Decente, me chama no Instagram lá que eu, com o maior prazer, ajudo vocês. Não é receita, né? Algumas dicas de algumas coisinhas que eu gosto muito de ajudar, de dar dicas sobre isso. Assim como também o nosso patrocinador aqui, Aqualive Group, que é um grupo de filtros de água, né? Não é só água para beber, é água para tomar banho, é água para encher a piscina, é água para lavar o alimento. Aliás, eu acabei descobrindo isso recentemente, porque a vida inteira eu só achei que a Aqualive era um filtro de água para tomar banho e para beber, e quando eu fiz o episódio aqui com o CEO da Aqualive, eu descobri que ia muito além disso, que eu nem conhecia todos os produtos deles, e agora já, inclusive, introduzi o restante na minha casa. A Aqualive é a água que hidrata a mim, a minha família, a minha equipe toda de profissionais da clínica, que eles botam lá vários filtros. A clínica é grande, são vários profissionais, portanto, nós temos lá vários filtros da Aqualive para hidratar, inclusive, os pacientes que passam por lá. Então, feitos os agradecimentos, agora eu tenho a honra, o prazer de trazer aqui para esse estúdio, para essa mesa, uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, conheço o trabalho dela, porque ela atende alguns pacientes meus também, e que eu tenho certeza que ao final desse bate-papo, essa pessoa vai agregar muito na sua vida, porque ela é uma expert em cozinhas. E se tem uma parte da casa que é importante, é a nossa cozinha, porque lá, na verdade, é a nossa farmácia. A cozinha é o lugar, claro que, né, um bom sono, então um quarto, uma cama, um sono reparador, tudo isso é importante, mas assim, a nossa cozinha é um lugar tão mal explorado, é um lugar onde as pessoas, ao invés de usar aquilo ali para o bem, na verdade estão usando para o mal, e a nossa convidada de hoje vai ensinar você como transformar a sua cozinha numa UTI, numa unidade de terapia intensiva para a saúde. Então, seja muito bem-vinda, Camila Souza, para esse episódio. Obrigada pelo convite, é um prazer e uma alegria estar aqui compartilhando isso que eu vivo, que eu acredito e que faz tanto sentido quando a gente está falando de construção de saúde. Você não tem que agradecer, quem agradece aqui somos nós, Camila, porque você está aí, eu não sei, aliás, vou querer saber da tua história, não sei há quantos anos que você está já engajada em ensinar pessoas a cozinhar melhor e tornar isso uma coisa que não seja algo monótono, que não seja algo traumático, porque as pessoas pensam que comer saudável é comer ruim. Uhum. E a tua missão tem sido justamente essa, né? Mudar esse paradigma que as pessoas têm. Então, te ter aqui hoje nessa mesa aqui, me permita, mas eu quero te usar aqui o tempo inteiro, usar esse teu conhecimento, tuas habilidades para ajudar os nossos seguidores que muitas vezes encontram dificuldade, né, em criar uma receita nova, principalmente, até uma das pautas que a gente vai ter que falar, principalmente quando se deparam com a realidade de que tem um paladar infantil e que precisam começar a ter uma técnica, uma habilidade de ir mudando essas papilas gustativas que foram treinadas para o glutamato monossódico, para o sal refinado, para o açúcar. Então, depois eu vou querer dicas aqui sobre isso. Mas, antes de mais nada, eu quero saber aqui quem é a Camila Souza. Por que um dia a Camila olhou para uma cozinha e falou, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero trabalhar. Existe alguma parte da tua história que explica o porquê dessa tua paixão? Porque eu não sei. Inclusive, eu trago pessoas aqui, que eu conheço elas, mas é aqui que eu descubro a história por trás, né?
Então conta para nós um pouquinho aí sobre quem é a Camila e por que hoje a Camila optou por trabalhar com isso. Então, sabe que a minha história, eu fui criada com comida de vó, né? Então, eu tenho uma relação afetiva com a alimentação, sempre foi muito importante para minha família. Quando eu fiquei na adolescência, ali um pouco mais velha, já comecei, né, a fazer algumas coisas. Enfim, na faculdade eu já gostava de fazer os meus lanches, eu já pesquisava muito sobre isso. Faculdade de quê? Eu me formei na administração, né? Legal, eu de nem formação sou da administração. E eu me lembro que na faculdade eu já levava uma lata de atum para comer no intervalo, porque eu achava aquilo melhor do que comer um folhado, enfim, os lanches que a faculdade oferecia, né, lá e tudo mais. Então, já vinha com essa ideia, mas, na verdade, acho que quando a gente se permite experimentar, né, experienciar o que o alimento pode efetivamente fazer, a gente vira a chave. Foi o que aconteceu comigo, assim. Eu sempre tive um cuidado com a alimentação, porque eu praticava atividade física desde muito novinha, e tinha essa relação. Eu sempre vi a importância, sempre enxerguei a importância da alimentação para a minha vida. E quando eu comecei quando começou a se falar o glúten não é tão legal da gente ter, o leite também não é legal, enfim, eu naquela época tomava um copão de leite todos os dias. E eu vivia todos os anos com coisa de botar no nariz, que ficava com o nariz entupido. Tinha muita crise de rinite. E o pior disso, acho que a gente aceita isso, né? Porque eu aceitava que aquilo era meu, né? Eu era assim. Eu sou assim. Eu sou assim. Então, quando começou a se falar mais sobre isso, eu comecei a fazer algumas experiências comigo mesma, né? Então, vamos tirar o glúten, vamos diminuir isso, vamos tirar o leite. E aí, quando a gente vai fazendo essas trocas, a gente vai percebendo. Eu acho que melhor do que alguém te falar, não come isso, não faz isso, é tu pegar essa informação e usar a teu favor e te experimentar. Né, de experienciar nessa caminhada. E eu melhorei muito. Eu melhorei muitas questões. E, então, isso foi me levando, né, cada vez mais para esse universo. Eu que trabalhava com marketing na época, quando eu tinha um tempo livre, eu não ficava pesquisando sobre marketing. Eu queria pesquisar sobre o poder da cúrcuma, o que a cúrcuma fazia, né, o que tal alimento fazia no meu corpo. Isso me motivava muito. Então, eu fui caminhando para isso até que eu caí, né, com a minha mentora, que foi da gastronomia funcional, para auxiliar ela num curso aqui em Porto Alegre. Nesse meio do caminho, eu já estava estudando, né, a minha formação de gastronomia funcional, que foi a primeira formação que eu fiz algumas. E quando eu dei o curso com ela, trazendo tudo isso. A Frantonello. A Frantonello. Ela tem uma escola maravilhosa em São Paulo. E foi famosíssima. E foi a minha mentora, assim, minha irmã de alma. E ela que me introduziu nesse caminho, que eu já estava me ensaiando, mas não sabia muito por onde começar. E ela que me deu a oportunidade. E quando eu dei as aulas, eu disse, meu Deus, é isso, sabe? Eu quero compartilhar sobre isso, porque isso faz muito sentido para mim. Que as pessoas usem a culinária, de certa forma, para trazer essa saúde para dentro das suas casas de uma forma prática. Eu sempre falo que eu gosto de descomplicar a cozinha saudável, porque eu acho que para muita gente, quando a gente fala de comida saudável, é difícil, é chato, é monótono, é sem gosto, não é agradável. Parece que eu vou começar um plano alimentar, uma dieta, aquilo é um peso, sabe? Tortura. É um sacrifício, parece que eu vou morrer agora. E meu trabalho justamente é incentivar que a gente se aproxime de uma forma positiva para comer com prazer aquilo que cuida da gente por inteiro, tanto da nossa saúde, como agradando o nosso paladar, que também faz parte. Eu volto lá na minha raiz, que é a comida de vó, esse comfort food, a gente pode ter isso também através de uma alimentação mais natural. Então, essa é um pouquinho da minha história, da minha caminhada. Tem algumas formações, né? Eu tenho formação profissional na gastronomia funcional, curso aqui em Porto Alegre, a formação da própria Fran. Viajei para Nova York, fiz uma especialização lá do Natural Gourmet, que é de Food Therapy, que é justamente trazer, através da alimentação, né, formas da gente controlar alguns sintomas, né, relacionados a questões de doença. Então, tem toda essa experiência, essa bagagem, além da minha vivência, né? Porque tudo que eu compartilho, que eu defendo, que eu ensino, de certa forma, né, aquilo que eu realmente vivo na minha vida. Ô, produção, isso aqui é o problema de a gente não combinar a pauta aqui. Olha, a menina acabou de falar besteira aqui, acabou de falar que existe comida que pode controlar a doença. Tem alguma relação de comida com doença? Não entendi isso aí. Me explica melhor. Não é possível. Doença é uma coisa aleatória, é azar ou sorte. A pessoa adoece porque ela come errado?
Me explica sobre isso. Então, né, eu comecei contando a minha história, que eu, na verdade, aceitava, e eu acho que isso a gente aceita viver mais ou menos. Eu sempre falo, né, para mim a alimentação é a minha forte aliada, a alimentação e outros hábitos, né, que são pilares quando a gente fala de saúde, né, como um todo, mas principalmente a alimentação, ela é nossa aliada na construção de saúde, e a gente aceita, a gente está sempre reclamando, né, que não tem energia, que tá fadigado, que tem dor de cabeça, ou come, tem azia, se sente estufado. Então, a gente tem vários sintomas, porque o corpo, ele vai contando isso pra gente, né, no nosso dia a dia. E a gente vai aceitando que isso é o nosso normal, né, até que a gente transforma isso efetivamente em uma doença, né? O corpo, ele vai somando tudo isso. Então, quando a gente começa a olhar para isso e começa a perceber, se experimentar numa alimentação mais natural, porque assim, eu sempre falo, né? O nosso corpo é natural, né? Ele não é artificial. E ele foi criado por uma alimentação natural. Não faz nenhum sentido a gente se alimentar de uma forma artificial. E quando eu falo isso, a gente está falando de ingredientes, alimentos, né? Processados, ultraprocessados, enfim, que a indústria constrói para facilitar a nossa alimentação, mas que, por outro lado, vai danando, né? a nossa saúde todos os dias, né? A gente se alimenta todos os dias, muitas vezes ao dia. Né? Então, a gente vai alimentando efetivamente isso, assim. Então, os nossos hábitos alimentares, as escolhas que a gente faz, para mim, elas são determinantes, né? Quando a gente fala em construção de saúde ou em construção de doença. Esses dias eu até estava vendo um conteúdo sobre isso e da mesma forma que a gente não constrói uma doença do dia para a noite, a gente não constrói saúde também do dia para a noite, né? É uma construção, é uma jornada. Então, a gente tem que enxergar isso efetivamente na nossa vida, no longo prazo. E encontrar prazer em cuidar da gente como um todo, né? Eu brinquei contigo, te provoquei aqui, porque, na verdade, existem certas frases da antiguidade que elas devem ser trazidas sempre à tona. A gente tem um péssimo hábito de pensar que o que é antigo é besteira, porque naquela época não tinha ciência. Mas espera aí. Quando se falava assim, ó, faça de seu remédio seu alimento, e o seu alimento seu remédio, o pai da medicina trouxe isso, né? E é tão triste quando a gente ouve médicos, colegas nossos, debochando do poder curativo do alimento. Eu fico triste, porque eu penso, cara, essa pessoa não entendeu nada, porque ela só acha que o remédio químico, sintético, é que pode trazer a cura. A pessoa não adoeceu por algo químico, ela adoeceu por algo da Terra, do planeta. A gente adoece pelas coisas do planeta, né? E através dessas coisas da Terra que a gente tem que curar o nosso corpo. E por isso que eu comecei aqui, né, falando sobre a UTI, a cozinha ser a UTI, né? Você trouxe uma coisa muito pontual, você falou assim, a gente come várias vezes ao dia. Isso, realmente, no mínimo 3 vezes ao dia, né? Às vezes a gente come 5 vezes ao dia. E se a gente não entender que tudo que a gente faz várias vezes ao dia é justamente o que mais vai impactar na nossa vida, então pensa comigo assim, hoje a gente tem a era da facilidade. A gente trabalha tanto que o que a gente precisa é uma comida prática, né? E se a gente pudesse tomar alguma coisa para a gente nem dormir, ou dormir pouco, 2 horas. Aliás, as pessoas fazem isso, né? Tentam tomar um energético às 11 da noite para esticar um pouquinho mais a produtividade. Então, se todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de se nutrir, a gente fizer isso de forma inconsciente, né? Sem estar dando a real importância que o alimento tem na nossa vida. Você falou assim, a gente não adoece do dia para a noite. Realmente, óbvio que o que eu vou falar aqui não é uma regra, mas uma média, né? A gente entende que uma pessoa levando o corpo a injúrias, né, de todos os dias e machucando o corpo, o corpo tem a capacidade de suportar de 3 a 4 décadas de maus hábitos até que ele manifeste a doença, né? Manifeste um câncer, manifeste uma artrose, uma doença inflamatória intestinal. E é óbvio que a gente não vai recuperar isso em 30 dias, né? Óbvio que seria até injusto, né? Se fosse tão fácil, tão milagroso. Bom, mas aí, diante disso, tudo que você trouxe da tua
especialidade, dos cursos que você fez e dessa tua visão que eu acho maravilhosa de que o alimento é uma informação para a célula e que a gente tem que aprender a informar a célula do jeito correto, a gente também se depara com isso que eu trouxe, né? Assim, eu tenho que ter um cuidado quando a gente fala em rede social, porque hoje para a gente ser cancelado é muito fácil, né? E às vezes eu sou taxado por machista, tá? Por quê? Porque eu trago uma relação antiga da época em que eu vivi dentro da minha casa, minha mãe não trabalhava fora de casa, né? Ela trabalhava, e é um super trabalho trabalhar em casa, que eu acho tão feio quando eu pergunto para as mulheres assim, você trabalha? Elas, não, eu sou do lar. Como não trabalha? Do lar é um trabalho extremo. Educar um filho, cuidar da casa, cuidar da comida. E a minha mãe, ela era uma pessoa que trabalhava em casa. A minha avó sempre trabalhou em casa. E naquela época, a mulher trabalhava ainda muito em casa. A minha mãe foi trabalhar fora de casa quando começou esse movimento da mulher ir para o mercado de trabalho, né? Eu já tinha lá meus 12 anos, talvez 13 anos. Então, o que eu percebi dentro da minha casa? Que enquanto a minha mãe estava mais tempo lá dentro, dedicada à casa, ela tinha mais tempo de cozinhar. Depois ela teve que começar a buscar um molho de tomate pronto, né? Alguma coisa assim. E esse movimento da mulher indo para o mercado de trabalho, que é lindo. A minha mulher trabalha fora de casa, eu não sou eu não sou contra isso. Agora, a gente sabe que foi nesse momento que começou a ter acesso maior à comida pronta, né? Uma comida congelada, uma comida processada. Por quê? Porque existe justamente essa ideia de que dá muito trabalho cozinhar, né? E uma das coisas que eu, inclusive, oriento as minhas pacientes, eu falo assim, olha, na minha casa tem uma pessoa que trabalha lá todos os dias, tá? Ela trabalha na minha casa, ela é nossa super assistente do lar, ela cozinha muito bem, mas ela não cozinha todo dia. Porque se ela fosse cozinhar todo dia pra gente, ela não ia nem dar conta de fazer todo o resto. Então, assim, ela prepara a comida 2 vezes por semana. Mas ela prepara muita comida. E ela enche a minha geladeira de comida. Ela não congela, porque eu não gosto de comida congelada. Então, ela cozinha um monte de salada, prepara um monte de salada, e ela faz isso toda segunda e toda quinta-feira. E eu, quando chego em casa, vou jantar, eu vou pegando o que eu quero, boto no forninho do fogão, esquento e tal. Então, a gente tem que aprender hoje a achar esse meio termo, né? Da comida não ser também um fardo para ser horrível para preparar, porque perdi o dia inteiro, fiquei na cozinha, e que eu sei que é justamente isso que você ensina, né? Também nas tuas práticas de personal cook. Você ainda vai muito na casa das pessoas? Vou. Ou você agora ainda vai? Vou. Conta um pouquinho para nós, como você faz, como é que você ensina as pessoas a terem praticidade na cozinha? Então, eu comecei com os cursos, né? E com essas aulas particulares que eu dou até hoje. Hoje a gente foi muito pro online também, então também atendo online nesse formato, que é legal, né? O online nos possibilitou viajar o mundo, né? Às vezes eu tenho turma de Portugal todo mês, eu atendo, né, pessoas que moram fora, que são brasileiros que moram fora, enfim, por aula no Zoom, né? Então a gente consegue levar a nossa culinária, digamos assim, a outros lugares. Mas de forma presencial eu atendo e sempre para mim o que é importante é entender esse contexto, porque eu como trabalho com culinária e tenho essas formações da gastronomia funcional, eu tenho uma bagagem de fazer desde uma comida muito simples, né, para o dia a dia mesmo, que é o que eu faço dentro da minha casa, né, na minha rotina, como comidas um pouco mais elaboradas. Então, o que é importante? Quando eu atendo de forma particular, eu não levo para casa daquela pessoa o que eu quero ensinar para ela. Eu entendo dela quais são os hábitos, o que ela gosta enquanto paladar, né? A família gosta de comida mais molhadinha, mais sequinha. Às vezes uma criança gosta de uma comida mais sequinha, o marido gosta mais úmida, ela gosta mais apimentado, enfim. Então, é entender como que é a vida, né, dessa pessoa com relação à alimentação e, principalmente, o tempo que ela tem para esse preparo. Né? Então, se ela tem uma pessoa que ajuda, por exemplo, a gente consegue ampliar um pouquinho mais, fazer umas coisinhas mais elaboradas. Se é para o dia a dia, tenho 20 minutos, 30 minutos, né, para fazer alguma coisa, a gente vai nessa linha. Então, eu trabalho porque, assim, eu vivo, né? Isso eu cozinho todos os dias na nossa casa, faço almoço todos os dias. E eu faço almoço todos os dias em 30 minutos. Né? Uau! Que é o meu tempo.
Não é uma comida mega elaborada, mas é uma comida de verdade, né? Então, não tem muito mistério. Mas eu ensino, de certa forma, para que as pessoas possam trazer essa alimentação usando um tempero natural, porque assim, não precisa ser comida sem gosto, né? Mas eu entendo isso e aí eu consigo direcionar para que a pessoa consiga entender o que combina com o que de forma prática, né? O tempo, às vezes até a ordem com que a pessoa vai fazer essa alimentação. Quando a pessoa não tem muita prática, o que é importante? Tu chega na cozinha e tu pensa, o que eu vou preparar? O que demora mais tempo para cozinhar? Começa por aí. É bem possível que a gente consiga fazer uma alimentação rápida do nosso dia a dia, tá? É a gente ter um mínimo de planejamento. Quando a gente não está muito acostumado com isso, a gente chega na cozinha e não sabe muito por onde começar. E às vezes a ordem que a gente começa vai nos demandar muito mais tempo para fazer essa preparação, digamos assim. Então, eu que faço almoço bem rapidinho em casa, todo dia, em 30 minutos, eu já começo. O que demora mais? Vou cozinhar um arrozinho, o arroz demora uns 20, 30 minutos. Né? Vou ligar o forno enquanto isso, porque daí eu já consigo colocar uns leguminhos para ir assando. Né? Vou preparar alguma... Enquanto isso está funcionando, eu já estou fazendo uma salada, fazendo alguma outra preparação, fazendo a minha proteína, digamos assim. E a gente otimiza o tempo. Né? Então, além de usar temperos a nosso favor e dar sabor para essa comida, a gente utiliza essa organização também para que a gente tenha isso de forma prática. Porque quando a gente chega na cozinha, é meio que um desespero, né? Meio que um salve-se quem puder. Por isso que a gente acaba ligando... Começa por onde? Para um delivery, enfim. Eu acho que sempre começa num passo atrás, tá? Quando a gente fala de alimentação, para mim, o grande gancho, assim, o que vai ser um divisor de águas é realmente a organização e a gente se colocar no lugar de responsável por isso. Eu sempre falo isso porque, para mim, é uma tecla que esse ano é o que faz mais sentido, né? A gente está acostumado a viver uma vida que a gente se coloca no lugar, parece que de não merecimento desse autocuidado. Né? Então, a gente come qualquer coisa. A gente acorda de manhã, qualquer coisa serve, pega, né, uma bolacha, toma um café com açúcar, qualquer coisinha ali, só para me alimentar, né, dentro do meu entendimento. E eu, como qualquer coisa, não tenho tempo para me preocupar com isso. Né? Eu vou trabalhar, vou fazer outras coisas que são muito mais importantes. Né? Muito mais importantes, no final das contas, que a gente. E a gente se coloca nesse lugar. E eu acho isso, assim, a minha relação com a alimentação, ela é muito mais profunda que um prato de comida, tá? Então, eu acho que a forma que a gente se relaciona com o alimento é a forma que a gente se posiciona e se relaciona na vida também. Em outras áreas. Então, por isso que para mim é tão importante. A minha construção é essa, sabe? Então, quando a gente se coloca nesse planejamento, nessa organização, de ter os ingredientes em casa, porque é daí que eu começo, né? Eu começo me colocando nesse lugar que eu mereço esse cuidado e eu quero ter esse carinho comigo, porque a minha saúde, ela é importante. Eu me sentir bem quando eu acordo é importante, né? Porque não é normal eu acordar sempre cansado, eu não ter energia, eu estar numa reunião e eu estar caindo de sono, eu ter que tomar um café, comer uma bolacha, que é buscar um carboidrato rápido, né? Uma energia rápida, e achar que isso é o natural, a vida é assim. Então, eu acho que o primeiro ponto, se colocar nesse lugar de autorresponsável pela minha saúde, pelas escolhas que eu faço, e a gente está escolhendo a todo tempo, né? Todo momento a gente está fazendo alguma escolha. A gente escolheu estar aqui hoje, por exemplo, falando sobre isso. Poderia estar em casa já de pijama essa hora. Então, se colocar nesse lugar e aí ter um mínimo de planejamento. O planejamento e a organização, ela é importante porque vai otimizar o nosso tempo lá depois. Porque quando a gente está em casa, a gente às vezes quer comer uma coisinha mais saudável. A gente está nesse querer. Mas a gente não fez esse primeiro passo. Então, tu abre a geladeira, não tem. Né? Tem só um congelado que tu comprou no mercado ali com qualquer ingrediente que tu nem olhou o que era, enfim. Então, acho que ter ingredientes mais naturais em casa, ter essa base, né? Porque daí, por exemplo, eu chego em casa, estou muito cansada, não preciso fazer uma refeição, né, enorme, completa, vou fazer legume, isso e aquilo, 1000 coisas. Não, eu posso fazer daqui a pouco uma coisa mais simples. Um consumezinho. Enfim. Jogar uma semente aí, um azeite de oliva. Não é? Uma e sementinha de abóbora maravilhosa, levemente tostada, eu amo. Minha jantinha é sempre um consumê vegano, né? Fácil de fazer, bate tudo ali lá tem a Thermomix, mas bate no liquidificador, onde for. No mixer de mão. Aí esmaga, faz um purezinho também. Então, ter esses ingredientes em casa e ter esse planejamento, se colocando nesse lugar, é o primeiro ponto. E aí, tendo isso e sabendo manejar isso de uma forma prática, que é o que eu ensino, né, através das aulas, dos meus conteúdos pelo Instagram, aí vai te facilitar a vida, né? Eu faço a nossa comida em casa, né, todos os dias, tirando dias, né, que eu estou mais envolvida, trabalhando, enfim. E não é um fardo, sabe? Eu acho também como a gente enxerga isso. Acho que tu trouxe essa relação, né, do nosso comportamento enquanto mulher, com a cozinha em casa, enfim. Eu acho que isso tanto para mulher como para homem, para qualquer pessoa que dá esse valor para a alimentação, também enxergar isso de uma outra forma. Eu acho que a gente, às vezes, enxerga assim,
vou fazer a minha comida. Ai, que chato, né? Perder tempo com isso. Perder tempo, né? Isso E é para muito mim é forte. ganhar tempo, né? Ganhar saúde, é ganhar vida, né? A gente poder ter uns minutinhos. Eu acho um privilégio quando eu tô em casa, eu acordo de manhã e eu penso, né? E eu dou esse carinho para mim, meu paladar, o que eu tô com vontade de comer hoje? Né? Eu tô com uma vontade de comer uma coisa mais salgadinha, uma coisa que vai ter um paladar um pouquinho mais docinho. A gente vai falar nisso, como é que de forma natural a gente pode agradar o nosso paladar, mesmo que no paladar um pouco mais doce, por exemplo. Então, é poder fazer esse agrado, né? Não é qualquer coisa. É realmente poder construir ali uma alimentação, escolher algo que faça mais sentido para mim, né? Que vai me agradar enquanto paladar, enquanto saúde, em vários aspectos da minha vida. Eu já começo o dia sempre... Eu tenho meus rituais de manhã, né? É shot, é isso, é aquilo. Então, começo o dia sempre com uma água mais morninha. Então, eu acho que eu começo o dia fortalecendo o carinho comigo, sabe? E aí a gente vai trazendo isso para uma prática que vira rotina, né? Mas aí você trouxe um ponto principal, tá? Tem que ter um planejamento. Tem. Porque, assim, por exemplo, eu vou todo dia para o meu consultório trabalhar, tá? O que eu tenho lá na minha sala para eu trabalhar? Eu tenho meu carimbo com tinta, eu tenho uma caneta, eu tenho um bloquinho de receituário, eu tenho cafezinho para os pacientes, mas isso tudo eu planejei para ter ali. Uhum. Se eu não planejar, eu vou chegar, não tem meu receituário, eu não consigo nem imprimir uma receita. Uhum. Mas acabou a tinta de carimbo. Tá, como é que eu vou... Então, sem carimbo não tem validade a minha receita. Então, se eu planejo a minha vida profissional, eu vou planejar férias. Como é que você viaja? Eu planejo tudo. Eu reservo hotel, eu compro passagem aérea com antecedência, eu deixo um carro lá reservado. Já pensou, vamos viajar amanhã? Vamos, vamos. Não tem passagem, não tem destino, não tem hotel, né? Ninguém faz isso. Tudo é planejado. Por que para alimentação não vai ser? Né? Então, isso que você falou é meio óbvio, mas é fundamental. Por quê? Porque o óbvio tem que ser dito. Tem. As pessoas querem comer e não tem comida em casa. Aí o que vai ter é uma teleentrega que muitas vezes não vai ter uma opção decente. Né? Então, usa o final de semana. Trabalha toda semana, usa o final de semana para ir fazer compra. Né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a melhor feira nossa, acho que é a melhor, dos orgânicos, é no sábado de manhã. Tem tempo, vai lá, compra, guarda em casa, tem em casa. Então, isso parece óbvio, mas faz toda a diferença, né? Ter tempero, ter a comida, ter utensílio, né? Ter alguns aparelhinhos facilitam tua vida também de ter na cozinha. Isso é importante, né? Porque senão, um ralador, você não tem um ralador decente. Então, se preparar para cozinhar. Bom, mas aí você falou que você ainda está visitando cozinhas e fazendo esse trabalho individual. Aí eu pergunto para você, você ainda tem se assustado muito com as coisas que você encontra na cozinha das pessoas? Ou o teu nível de cliente ele já está num nível mais refinado que é só um ajuste fino? Como é que é isso? Conta que eu estou curioso para saber. Eu atendo os públicos mais variados, né? Normalmente, quando as pessoas chegam até mim, elas já estão nessa caminhada e já veem a importância disso, né? Então, não chega a ser uma coisa assim tão gritante. Mas tem casos até curiosos, assim, né? Que eu já cheguei numa casa, estava ensinando várias receitas saudáveis, isso e aquilo. Eu fui abrir o forno para colocar uma coisa, tinha um bolo lá com cobertura e tal. E a gente brinca, né? Mas tem coisas que ainda me chocam, assim, quando a gente fala dessa questão, que para mim, o que é uma alimentação mais saudável, mais natural, né? A gente priorizar esses alimentos, né? Realmente de uma forma mais natural. Trouxe aqui, né? O que eu sempre penso, somos, né, seres naturais, não faz nenhum sentido a gente consumir alimentos totalmente artificiais. Então, assim, temperos prontos, né? Eu uso tempero pronto, mas não nessa linha, né? São temperos com são temperos práticos prontos, mas com uma base só de sal marinho, enfim, de sal rosa, com ervinhas, com especiarias, né? Então a gente não tem os aditivos. Não é industrializado. Não é industrializado, é algo mais natural, mas é prático ainda. A gente compra de vidro, né? Para facilitar a nossa vida. Ingredientes que não tem muita vírgula, né? Exato, que a gente lê e sabe o que é. Ingredientes, sal, rosa do Himalaia, ponto. Isso aí. Então, a gente sabe, a gente lê. Primeiro, porque quando a gente está falando de rótulo, eu adoro falar de rótulo. Mas quando a gente fala de rótulo, é sempre olhar ali, e eu entendo o que é aquilo, né? Quando começa a ficar muito difícil, já dá uma desconfiada. Porque, enfim, a gente tem muita coisa que acaba tendo muito excesso de conservante e tudo mais. Mas trazendo isso, assim...
o que me choca ainda é tempero pronto e o óleo para cozinhar. Eu acho que isso é O que o pessoal usa de óleo para cozinhar? Sempre Te assusta? Sempre tem um óleo. Eu não uso óleo desses vegetais, né? Como canola, soja, milho, enfim, né? Por que? Isso não é saudável? Eu não uso na culinária. Para mim não é saudável, não. Olha. Pelo processo químico que passa, né? Não sei se você sabe, talvez eu possa até contribuir também com isso, enfim. A canola, não existe a canola? A gente nem vê canola, né? Existe Alguém canola? já viu um pé de canola? Começa daí, né? Mas esse processo, né, todo do óleo, aquele óleo que a gente vê no supermercado, que é naquela garrafa plástica transparente, que é douradinho, né, e tudo mais, ele passa por muito refinamento, né, por muito processo para conseguir chegar naquela visibilidade ali que a gente está vendo. E o óleo, ele tem um ponto bem importante, né? Por isso que a gente não deve usar muita coisa de plástico também em casa, principalmente quando vai guardar comida, enfim, e coisas gordurosas, né, alimentos mais gordurosos. E é o caso do óleo dentro de uma garrafa plástica, né? O óleo, ele absorve essa contaminação do plástico, né? Então, isso também a gente vai absorvendo enquanto está se alimentando. Tem vários fatores. Então, assim, mas o óleo é unânime, assim. Geralmente tem um óleo lá, porque às vezes até a família incentiva que seja usado, né? Um azeite, enfim, para a cozinha. Mas às vezes quando tem a funcionária está acostumada. Né? A pessoa que ajuda em casa está acostumada porque é o que ela está... A gente vem, né? A minha avó também cozinha com isso. Até hoje, eu falo, mas assim, é o hábito já, né? Então, mas assim, são essas coisas. E a gente pensa assim, mas é só o óleo, né? Só? Ué, vem... É só o óleo, mas é todo dia, né? E às vezes, várias vezes ao dia. Então, hoje a gente tem esse entendimento, né? Eu acho que há tempos atrás isso não era tão claro, né? A gente não tinha esse conhecimento, digamos assim. E eu acho que hoje, quando a gente tem essa informação, e aqui é um canal, né, de informação, justamente para que a gente tenha a sabedoria de ter a informação e usar ela a nosso favor, né? Quando a gente tem só o conhecimento e não faz uso dele. Então, essas questões, assim, às vezes, eu diria assim, o que eu mais encontro até hoje, assim, é a questão de tempero mais pronto, desses mais com glutamato, com adição de açúcar, com muito conservante, enfim, e a questão do óleo. Né? E o que você ensina de óleo para as pessoas cozinharem? Eu ensino a cozinhar com azeite de oliva, sempre. Para mim é uma super opção, tá? Eu cozinho em casa com azeite de oliva. Aí eu vou fazer algumas ressalvas, né? O azeite de oliva, ele é super rico, né? Em vários compostos que são benéficos para a nossa saúde. Quando a gente tem um aquecimento do óleo, né? Então, a gente tem um pouco de perda disso. Não acontece o que a gente entendia, né, num passado, que fica ruim para a nossa saúde. Eu já falei isso no passado. Tóxico, né? A gente tinha essa eu também venho dessa vertente. Deus o livre, né? Aquecer muito o azeite de oliva. Claro, tu não precisa, né, aquecer ele totalmente, mas assim, o que eu tenho em casa, tá? Uma dica bem prática, até falando de economia também. Eu tenho um azeite de oliva que eu uso para cozinhar, que eu compro no mercado, que é um azeite mais simples. Poderia ser até um azeite virgem, né? Enfim. E um azeite mais elaborado, com mais qualidade, para que eu finalize as minhas preparações, porque daí eu tenho realmente esse benefício. E não perde com a questão do aquecimento. Então, eu faço isso na minha casa. Tenho marcas que eu apoio, que eu adoro, que são de azeites daqui, eu sempre valorizo, né? Porque, assim, um bom azeite de oliva é um azeite de oliva que é produzido pertinho de nós. Porque ele está bem fresquinho. Para quem é aqui do Sul, a gente tem uma região aqui, né? Que é bem pertinha, riquíssima de azeites. Então, eu super recomendo, né? Que a gente, ao invés de estar trazendo um azeite, vai no mercado e compra um azeite lá, espanhol, um bom azeite português, enfim. Mas aquele azeite já é de uma safra que chegou daqui faz uns 2, 3 anos, já está mais oxidado. E aqui a gente tem safra que a gente consegue. A safra do azeite aqui é em fevereiro, se eu não me engano. A gente consegue ter azeite da safra bem fresquinho. Então, a minha recomendação bem prática e econômica para a cozinha é ter um azeite, investir num azeite melhor para finalização, para usar um volume menor para ter esses benefícios sem nenhum aquecimento. E um azeite mais simples, né? Mas ainda assim um azeite de oliva para cozimento, para fazer refogado, enfim. Isso que eu uso no meu dia a dia. E que tipo de temperos você mais usa na tua cozinha e que você mais incentiva as pessoas a temperarem comida? Eu uso muito cúrcuma. No meu dia a dia, sempre a cúrcuma combinada. Eu uso cúrcuma normal, quando a gente fala da questão mais anti-inflamatória da cúrcuma, a gente sabe que hoje em dia existem suplementos, né, que vão ter isso mais potencializado e tudo mais. Mas eu sempre acho que de pouquinho em pouquinho a gente pode enriquecer a nossa comida,
né? Então, eu uso muita cúrcuma. Eu sempre otimizo ela com pimenta preta, porque daí a gente tem essa associação. E a gente, quando fala na funcionalidade, quando a gente fala de culinária saudável, é justamente isso, né? Usar isso a nosso favor. Então, a gente melhora a absorção da curcumina, que é a parte anti-inflamatória da cúrcuma que a gente está buscando, associando a peperina, melhora a nossa absorção. Então, eu sempre uso essa dobradinha para várias preparações, porque combina com todas as que a gente for imaginar. É o que eu mais uso. Eu gosto muito desses temperinhos que são nessa base mais natural, que eu acho que facilita a vida, com base de sal e ervinhas, especiarias de forma geral. Gosto muito de páprica defumada, uso bastante em casa. Acho que quando eu quero trazer esse gostinho, né, que lembra um defumadinho, Adoro páprica. Acho que funciona bem, assim, até para usar no feijão. Isso é uma dica legal, né? Quando a gente pensa pro nosso dia a dia, vamos fazer um prato bem, bem brasileiro, né? Arroz com feijão. E a gente está acostumado a botar muito embutido no feijão. Né? Em casa, a gente não usa. Eu vou contar um caso curioso, porque o meu marido foi criado em Livramento. Né? Então, foi criado com charque no feijão, com linguiça no feijão. Eu também fui criada... Bacon, tudo, né? Eu também fui criada assim, nem era de lá. Mas a gente tem esse hábito, né? Do feijão, às vezes tem mais linguiça que feijão. Então, tem formas da gente trazer esse gostinho, né? A própria páprica defumada traz esse gostinho de defumado sem a gente usar o embutido, né? Que daí tem uma questão ali que não é legal da carne ultraprocessada. A gente pode usar tofu defumado. Né? E o caso curioso que eu ia contar é que quando eu conheci o meu marido, a gente tinha ajuda em casa e ele tinha feijão, sempre comprava o charque, linguiça e tal. Eu comecei a adentrar na cozinha e falei... Vamos tirar esses charque aqui, essas coisas. Comecei a ir no mercado, já nem comprava. E ele continuou comendo feijão. E eu botava tofu defumado. Páprica defumada, temperava o feijão. E ele comia até que um dia ele pegou aquele tofu e falou, mas isso aqui não é o charque. E depois de muito tempo. E ele nem percebia tanto, porque o gostinho estava ali, ficava bom também. E estava tudo certo. Então, acho que a gente até tem preconceito com essas coisas, mas é bem possível que a gente use esses ingredientes, esses elementos a nosso favor, para trazer essa referência, né, do paladar que a gente está mais acostumado, para comer com prazer, mas de uma forma mais saudável, né? Tá, daí você trouxe um ponto aqui que é fundamental a gente falar, que é essa questão do paladar treinado lá na infância, né? E, infelizmente, por uma questão de ignorância, as nossas mães não tinham conhecimento nenhum, elas acreditavam que o Danoninho realmente equivalia por um bifinho. E elas nos davam o Danoninho, né? Que era o quê? Morango de resto de feira, que as pessoas acreditaram que o iogurte de morango, ele é feito com morangos selecionados, né? Na verdade... Desculpa, mas aquilo ali é o que sobrou do morango, batido com leite de vaca e uma quantidade de açúcar o suficiente para tirar o gosto ruim do morango, que talvez estava até com mofo, né? Então, a gente tomava iogurte de morango, acreditando que era altamente nutritivo. Usei esse exemplo aí, mas a gente comeu papinha com glutamato, né? Tudo isso que a indústria... vem usando como um artifício para viciar a nossa papila gustativa e fazer com que a gente nunca mais deixe de comer aquilo. Inclusive que a gente coma em quantidades 3 vezes maiores do que a nossa necessidade fisiológica. E eu me deparo todos os dias no meu consultório com pessoas que chegam até mim, convencidas de que elas precisam mudar, mas elas falam, doutor, eu sei que o que você fala faz sentido. Eu quero isso para a minha vida. Mas eu não consigo comer saladas, legumes e verduras. O cara consegue comer algumas frutas e só a banana, porque é doce pra caramba, entendeu? E aí, como é que a gente muda um paladar viciado? Eu vivi isso na pele, porque eu sou de Caxias do Sul e a minha comida era só a base de farinha e queijo, farinha e queijo, farinha e queijo. Era molho de nata, molho aos 4 queijos, molho com 3 queijos, molho com 7 queijos, era tudo com muito queijo e muita farinha. Eu tinha horror a comer abobrinha. E eu falo da abobrinha porque hoje a abobrinha é a minha comida preferida. Eu sou apaixonado por abobrinha. Então, eu tive que ir na marra e fazendo uma mudança de paladar, mas eu fiz do meu jeito, né? Mas deve ter um segredo. Como é que você faz com um paciente assim? Então, eu sempre falo, né? A questão do paladar ela é importante. A gente não precisa ter uma alimentação que vai igual abaixo, a gente vai odiando. Eu acho até que no início a gente pode não gostar tanto, mas aí a gente vai tendo o benefício, vai entendendo o que aquilo vai trazendo além só daquele sabor e vai se adaptando e vai colhendo outros frutos. Eu acho também ampliar a nossa visão, porque essa alimentação nos traz, ajuda bastante. Mas eu sempre defendo que a gente
não faça as coisas assim, não preciso comer uma coisa que eu não gosto, que eu não suporto, né? Por isso, quando eu ensino de forma personalizada, eu entendo que o paladar, o que as pessoas gostam dentro daquele contexto e levo opções mais naturais, mais saudáveis e ensino isso dentro disso, né? Não o que eu gosto, né? O que a pessoa gosta. E então, assim, a gente tem que pensar... Primeiro que eu acho que a gente nem se permite conhecer o nosso paladar. Né? Porque o nosso paladar, ele vem de uma alimentação mais viciada. Eu também me coloco nesse mesmo lugar, né? Eu fui criada... Imagina, eu tomava aqueles caldos prontos com água, sabe? Achando que é tipo sopinha. Tu imagina isso, né? Não vou nem falar a marca. Não vamos falar, mas eu né? sei qual que você está falando. Mas todo mundo vai ter essa referência. Até eu vou te interromper aqui, vou te contar. Na época que eu estava na faculdade, eu tinha uma namorada que ela trabalhava como promoter, assim, de produtos, né? Então, assim, ela fazia blitz na noite, divulgando cigarro, bebida. E ela trabalhou um tempo divulgando uma sopa dessas prontas que lançaram. E ela levou para casa uma caixa daquilo. E eu me lembro que eu passei, acho que 1 ano, tomando aquela sopinha 2 vezes ao dia. Achando que era maravilhoso. Tá aqui, é de graça, é gostoso, vou tomar, né? Nossa, aliás, agora eu acabei de me dar conta que eu não sei como é que eu tô vivo, porque hoje eu sei o que tinha naquela sopinha. Então. Mas continua, desculpa. A gente tem essa referência, eu também tenho isso, eu também vim de um paladar, né? Eu falei lá no início, eu fui acostumada, né? Eu tomava leite com achocolatado, enfim, comia essas coisas que a gente tá mais acostumado quando a gente pensa numa alimentação, né? Enfim, mais tradicional, digamos assim. E assim, o que eu penso, tá? Quando a gente tá falando dessa questão do paladar, às vezes a forma com que isso foi oferecido pra gente não é a forma que a gente gosta, né? Então, por exemplo, assim, quando eu faço legume em casa, eu geralmente gosto de legume assado. Não sou muito do legume no vapor, né? Não é a minha preferência. Tem gente que gosta. Eu já fui em casa e eu falo, a gente não precisa fazer o legume no vapor. E a pessoa diz, mas eu gosto, né? Então, tudo bem. Melhor? Né? Ótimo. Faz no vapor, né? Cozinha lá, faz do jeito que tu gosta. Eu acho que a gente não se permite ter uma alimentação que nos atraia, sabe? Então, assim, a gente já tem um ranço, porque a gente sempre comeu, foi nos apresentado, né? Um legume, um vegetal, uma salada de uma forma que a gente... Quando a gente pensa em salada, tá? Grosso modo, a gente sabe que é uma folha de alface, um tomate ali em cima, né? E meio que acabou ali. Então, a gente tem várias formas de comer salada, de deixar isso mais atrativo, né? Da mesma forma, os legumes. Então, é ampliar um pouquinho e entender, nossa, como é que eu gostaria de comer uma salada? Qual tipo de salada aqui daqui a pouco eu posso gostar? Porque eu posso fazer uma folha de alface, pode ter o tomate, mas daqui a pouco... eu acho que falta um molhinho, eu posso fazer uma maionese de abacate, para entrar com fonte de gordura boa, para trazer uma umidade, para me dar uma referência daqui a pouco de uma maionese de uma Caesar, por exemplo, né? Eu gosto de um crocante, né? Para lembrar uma Caesar. Eu ensino a fazer Caesar com bacon de coco, né? Fica muito bom, Fica né? maravilhoso. Então, tu faz uma maionese, que não é nem de abacate, mas poderia ser também, que eu adoro, mas com sementinha de girassol, por exemplo. E, gente, é simples de fazer isso, tá? Tu faz essas coisas, por exemplo, a semente de girassol, tu vai hidratar ela e tu vai temperar e vai bater e tá pronto. É coisa de 2 minutos. É que a gente acha que tudo a gente já cria uma barreira, né? Então, a gente pode... Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Então, a gente pode fazer uma maionese de abacate ou de sementinha de girassol, enfim... misturar na minha folhinha lá de alface, fazer um bacon de coco ou trazer um crocante das sementes, que é mais fácil ainda, né? Porque o bacon tu vai ter que botar no forno ali e tal. Mas um crocante de semente, por exemplo, tu coloca, além de enriquecer, né? Com sementinhas, coloca na frigideira um fiozinho de azeite. O azeite vai fazer grudar o temperinho, né? Por exemplo, fica aquela semente seca. Então, pode botar um fiozinho de azeite de oliva, botar uma páprica defumada, por exemplo, que vai trazer esse gostinho um pouquinho mais, dá uma tostadinha, já coloca em cima, já faz o papel do crocante. Já tô com fome. Com gostinho, né, com um molhinho, enfim, eu acho que é trazer esse universo. Acho por isso que eu defendo muito a culinária. Para mim, a culinária é o meio que a gente tem de se aproximar de uma alimentação mais natural, mais saudável, de uma forma prática, né, de uma forma que aconteça. Porque daí a gente entende o que a gente gosta. Às vezes quando eu pergunto, eu acho que quando eu tenho essa oportunidade de atender, né, as casas e as famílias de forma personalizada, quando eu pergunto, né, o que a pessoa, como é que é o paladar, o que gosta, daí que a pessoa para pensar muitas vezes. Nunca se deu conta, né? Porque vai no fluxo. E eu sei que a vida é corrida para todo mundo. Às vezes, se eu não me... Eu tô nisso há bastante tempo, né? Então, eu já tô mais tarimbada. Mas até eu, às vezes, entro num fluxo de uma praticidade, né? E tu vai indo naquele flow. Então, é entender, às vezes, a forma que tu gosta de algo mais crocante, mais picante, menos picante, mais úmido, menos úmido,
Enfim, e usar os meios, né, a culinária, para nos aproximar disso, para que a gente coma com prazer. Então, se eu não gosto de um legume, por exemplo, da forma que era apresentado, no vapor, ou sem graça, ou molengo, eu posso pensar de uma outra forma. Eu posso, daqui a pouco, fazer um empanadinho com uma abobrinha, usar uma levedura, usar uma semente, usar um gergelim para trazer, né, o próprio amaranto, que é mais crocantinho, coloco no forno e vou ter uma outra referência, né? Então, eu sempre falo até dos cortes, né? A gente pode variar também, enfim. Da apresentação, para não comer sempre a mesma coisa, né? Da mesma forma. Então, eu acho que isso ajuda bastante se a gente respeita o paladar. Eu acho que tem várias formas da gente agradar, assim, e a gente ir mudando o nosso paladar, né? Porque esse era o nosso ponto inicial, porque eu vou indo, quando eu vejo, eu já tô lá na frente, né? Mas o nosso ponto principal aqui era exatamente isso. Como que eu desmamo, né? Digamos assim, desse paladar, às vezes, mais viciado numa alimentação, e eu não gosto dessa forma. Eu acho que achar, dentro do que eu gosto, alternativas que possam ser mais naturais e que vão me agradar. Eu tô aqui ouvindo você falar, e assim, como é que aconteceu na minha vida? Eu tinha essa dificuldade extrema com legumes e saladas. Eu atendo em São Paulo há muitos anos. Quando eu comecei esse meu processo de querer mudar minha alimentação, eu já atendia lá uma vez por mês. Eu ficava 2 dias lá. Eu tinha um consultório que ficava no Itaim Bibi. E bem na frente do consultório, na esquina, tem uma padaria que chama Mr. Baker, que é uma padaria de pães. É tudo com trigo, mas é uma proposta de pães com farinha italiana e tal. Só que ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, eles faziam um buffet de almoço ali, um buffetzinho. Pouca coisa, eram uns 15 pratinhos de salada, mas tudo muito gourmetizado. Então, assim, ó, a cenoura, sei lá, a cenoura ela vinha com um molhinho de mostarda e mel por cima. Aí o brócolis, ele era refogado na manteiga ghee com gergelim preto. Eles faziam alguma coisinha. Tinha muito molho. Eu lembro que tinha muito molho em cima. E ali eu comecei a me adaptar a comer, porque a cenoura, que eu não gostava, era um gostinho de mel com mostarda. Era mais gostoso. Eu sentia o gosto do molho. Mas acho que a minha papila gustativa ela já estava entrando em contato com a comida. E ali eu comecei a mudar, sabe? Então, assim, por exemplo, brócolis. Eu não suportava brócolis. Mas quando ele era cozido, bem cozido, a ponto de ficar pálido e desnutrido, eu comia. Não tinha quase que vitamina nenhuma naquilo, mas pelo menos eu fui conseguindo comer o brócolis. Hoje eu como ele cru. Hoje eu como brócolis praticamente cru, um sustinho ali, porque eu fui mudando. O último alimento que eu apanhei para conseguir comer, e que eu sabia que eu precisava comer, porque é muito saudável, era o abacate. Nossa, o abacate para mim era uma coisa intragável, insuportável. Aí o que eu fazia? O avocado era um gostinho menos ruim para mim. Bom não era, mas era menos ruim. Aí eu comecei fazendo assim, eu botava o avocado, aí eu comprava um leite de coco em pó. Tem que cuidar muito do leite de coco em pó. A maioria vem com açúcar, com polidextrina, maltodextrina. Então eu comprava um leite de coco em pó, que eu aprendi a ler rótulo, né? Era saudável, mas ele é docinho. O leite de coco em pó, por natureza, é docinho. Então, eu botava um leite de coco em pó e um pouco de mel. Então, assim, a última coisa que tinha de gosto ali era do avocado. Tinha um gosto doce. Mas eu fui comendo. E cada vez eu fui botando menos mel, menos leite de coco. Depois eu troquei o avocado por abacate, continuei conseguindo comer. E hoje eu consigo comer avocado, abacate, sem nada em cima, mas foi um processo duro. Aí você falou, o mesmo alimento dá para fazer de várias formas. A abobrinha, que é o meu alimento preferido, dá para comer de no mínimo 6 formas diferentes. Dá para fazer um carpaccio de abobrinha, dá para fazer ela refogada, grelhadinha, né? Grelhadinha. Assada. Com um pouquinho de gersal por cima, azeite de oliva. E eu já estou salivando. Transformar em espaguete. Espaguete de abobrinha também. Então, são várias formas, né, que a gente consegue fazer para variar o cardápio, não ficar monótono. Mas aí tem um detalhe. Eu estou aqui tentando ouvir teu discurso e estou tentando pegar o discurso do povo, das pessoas que escrevem para nós, sempre que eu faço vídeo falando sobre alimentação saudável. A primeira coisa que eu ouço é o seguinte: muito bonito isso tudo, mas comer saudável é muito caro. Nossa, eu ouço isso. Eu também escuto. E aí, você acha mesmo que comer saudável é muito caro? Então,
Quando a gente fala nessa questão de comida saudável, como tudo, né? Se tu vai na linha do prático, da facilidade, do mais industrializado, que traz essa rapidez, essa agilidade para a nossa vida, tanto saudável como não saudável, ele vai ter um valor agregado maior. Tem uma indústria por trás que tem que lucrar. É igual tu vai no supermercado, daqui a pouco num atacado, e tu vai no MPM. Comprar o mesmo produto, pela praticidade. Tu vai no MPM, tu vai gastar 2 minutos para pegar o que tu precisa, tu vai no atacado, vai demorar meia hora. Né? Então, essa relação. Eu sempre falo assim, para mim a base, a gente deveria pensar, a gente está tão acostumado a essa correria, né? E precisar das coisas com tanta agilidade, e né, eu preciso abrir um pacote, enfim, que a gente vai indo muito para essa linha do industrializado, e isso sim pode ter um valor agregado maior. Mas lembrando, tá? Quando a gente fala de comida saudável, a maior parte, a nossa base maior, ela é composta por comida de verdade. Isso não é o caro. A feira, o que está na feira. Os vegetais, as frutas, os legumes, as hortaliças, os cereais ali, os grãos, né? Não tem rótulo, é comida. É comida. Isso não é o caro. O caro daqui a pouco vai... O caro, né? Digamos assim, o valor agregado. Não vou falar o caro barato, porque eu acho que a relação... Isso é muito particular de cada um. O que é caro e o que é barato. Caro é remédio, é tratar doença. Então, depende da relação de cada um. Mas o que tem valor agregado maior, efetivamente, é o que a gente tem mais prático com relação a isso. Não a comida propriamente dita. É que a gente está tão com o paladar viciado nessas coisinhas que a gente compra no supermercado, que são mais de pacotinho e tal, que quando tu vai para algo saudável, ou tu vai produzir ali alguma coisa, né, no teu dia a dia, ou tu vai ter um valor agregado maior para o mesmo pacotinho que tu vai abrir, mas com uma base de ingredientes ali, né, sem conservante, com uma outra técnica para manter aquilo conservado, porque assim, a gente tem que pensar nisso, né, não é que a indústria faz simplesmente as coisas, mas tu vai ter um pacote de bolacha, né, que vai ter açúcar, conservante ali, daqui a pouco vai demorar ali, sei lá quanto tempo para um ano para estragar. Não vai estragar nunca mais. Amolece. Né? Vai ficar sempre ali infinita, né? Olha a quantidade de aditivo artificial que tem ali. E daqui a pouco um outro produto que tem uma outra técnica, que não tem essa adição dos mesmos aditivos, né? Que tem outra combinação, que daqui a pouco vai ter uma embalagem diferenciada, porque vai manter isso de uma forma mais natural por mais tempo, né? Para ter essa vida mais longa. Então, a gente está falando de coisas diferentes. Então, isso eu acho que tem um valor agregado maior. Mas a comida mesmo, e eu falo isso porque assim... Eu faço, a gente basicamente come em casa, né, essa base, arroz, feijão, lentilha, os grãos, né, os vegetais, as frutas, as sementes, enfim, e esse é o grosso, né, vou usar um leite vegetal, vou usar, mas você entende que isso não é o volume, não é o grosso, não é o dia a dia? É para uma receitinha, daqui a pouco se eu quero tomar, daqui a pouco eu quero tomar uma coisa com leite, enfim, né? Mas eu não vou usar o leite de vaca. Então, assim, são para essas coisas. Então, eu não acho, assim, que tenha acho que muita gente tem isso e, às vezes, até pega essa bandeira para dizer, não dá para ser saudável porque é muito caro. Né? É uma desculpa. Já pega como desculpa. Mas, assim, no dia a dia, né? Arroz, feijão, salada, legume, isso não é o caro. Né? Fazer um lanche com uma fruta e uma sementinha, né? Isso não é o caro. Então, acho que essas coisas um pouco mais gourmetizadas e mais práticas têm valor agregado maior, realmente. Mas o dia a dia não precisa ser assim, né? Primeiro que eu sempre digo o seguinte... Antes de perguntar por que a comida saudável é mais cara, te pergunta por que a comida industrializada é tão barata. Porque essa pergunta é importante. Como é que faz um biscoito recheado com R$2? São 10 bolachinhas ali dentro com recheio, existe o pacote, existe um funcionário que fez aquilo, existe um caminhão que transportou aquilo, né? Toda uma logística e a coisinha custa R$2. Por quê? Porque a única coisa que não tem ali é alimento. Porque alimento é caro. Porque o alimento ele exige um agricultor, que tem que ter um trator, que tem que ter né? Tem o solo, tem o plantio, tem o tempo. Então, aliás, não vou nem usar a palavra caro, né? Como você disse, o que é caro e o que é barato, né? Caro é o medicamento. Mas, enfim, por que é tão barato uma comida industrializada? Essa é a pergunta. Agora, outra coisa, quando eu ouço isso, comida de verdade, comida saudável é caro. Aí eu faço uma análise, eu sou analisador, eu estou em mercado, eu estou olhando para os carrinhos das pessoas. Aí eu olho assim, meu carrinho, água mineral, ou
Agora eu estou comprando água mineral porque a gente está nas enchentes aqui do sul. Eu não fiquei com coragem de usar água no meu filtro, né? Então eu estou usando a mineral. Então eu olho no meu carrinho, água mineral. Eu olho no carrinho do vizinho ali no mercado, o que ele comprou? Suco de caixinha, refrigerante, chá gelado, chá mate de caixinha. Aí eu já... Só no líquido eu já fico pensando, como que o saudável é mais caro, né? O meu é água. A água é a coisa mais barata de líquido que eu posso comprar no supermercado. Aí eu fico olhando ali, eu comprei um saco de batatinha doce, que eu adoro comer como lanche da tarde. Batatinha doce no forninho. Aí quando ela está quase pronta, eu corto no meio, boto umas folhinhas de alecrim. E acho incrível batatinha doce com gosto de alecrim. Tá, esse vai ser o meu lanche. Aí eu olho pro carrinho do vizinho, o lanche dele ali, pelo que eu tô entendendo, vai ser o pão francês com um embutido e um queijo. Pô, minha batatinha doce é bem mais barata do que o sanduíche com embutido e queijo e pão, né? E todos os outros exemplos que eu posso dar, porque assim, eu ainda por cima sou vegetariano estrito, assim, então eu não compro nem a carne. Eu não compro carne vermelha, nada disso. Eu vou com a minha mulher na feira, lá da Redenção, no sábado, por exemplo... A gente gasta para a semana, para nós dois, R$100, R$120, mais ou menos, ali. E a gente compra tudo ali. Depois eu tenho que comprar no mercado alguma coisinha que não tinha ali. Mas assim, R$120, tirando a castanha. Quando eu compro castanha fica mais caro. Mas ali eu compro feijão, gosto de feijão azuki, compro grão de bico, compro arroz negro, compro mandioquinha, inhame, cará, compro lentilha, ervilha, abobrinha, berinjela, tomate, compro tudo, os verdes com R$120 orgânico e dá para a semana toda, para um casal comer. Eu não consigo ver onde isso é caro. Aí eu olho, com esse dinheiro, se eu for comprar no supermercado, comprar lá Nutella, vou comprar nuggets, vou comprar iogurte, vou comprar geleia, doce de leite, leite condensado, que é o que eu vejo no canto das pessoas. Eu falo, não, só um pouquinho. É como você falou. É muito bom levantar a bandeira de que não dá para comer saudável porque é caro, porque isso é uma bela desculpa. É uma bela desculpa. E eu acho assim, eu defendo muito essa questão da gente priorizar os alimentos orgânicos, né? Tu trouxe isso dessa relação de ir na feira e tudo mais. Isso é um ponto bem importante quando a gente fala em economia mesmo, quando a gente está falando dessa relação, do que é mais barato, do que é mais acessível, né? E eu sempre falo que a natureza ela é muito perfeita, né? E quando a gente aproveita os orgânicos e a sazonalidade dos alimentos, a gente economiza. Porque a terra está nos dando aquilo que é melhor naquele momento, né? Então, a gente está muito acostumado. Eu, na pandemia, eu comecei a fazer um exercício, porque eu também, a gente entra no que eu gosto mais e pego sempre as mesmas coisas, né? A maioria das pessoas, quando entra no supermercado, pega as mesmas frutas, os mesmos vegetais, né? Pelo costume, porque é o que gosta, é o que sabe fazer, né? Tá adaptado. E até aí tá tudo bem, tá? Eu também sou essa pessoa. Na pandemia, a gente ficou mais preso em casa, eu disse, quer saber? Toda vez que eu vou no mercado, eu vou pegar uma coisa diferente. Vou ver o que está lá, né? Que seja safra, enfim, vou pegar algo diferente para me experimentar. E eu acho que isso é um exercício legal da gente fazer, porque assim, a sazonalidade, a natureza, ela nos convida para comer de forma variada, não para comer de forma monótona. Né? E quando a gente tem uma alimentação mais ultraprocessada, a gente tem uma alimentação ali... Não vou entrar nesse aspecto, que eu acho que é papo para outro podcast. Mas é uma alimentação sem vida, né? Que tá ali, o ano inteiro é a mesma coisa. Você vai ter lá na sempre a mesma coisa. Não existe época, não existe. Qual é a fruta da época, né? Comprar sempre a mesma coisa. Qual é o congelado da época? Não né? existe. É sempre a mesma coisa. Então, a natureza, ela nos convida. Por isso que a gente tem a época agora, a gente está aqui no sul, está entrando no inverno. Qual é a época agora? Qual é o alimento que está na época? Os alimentos ricos em vitamina C. A gente tem os cítricos, né? Justamente para nos dar esse aporte de forma natural para a questão de imunidade. Essa questão que a gente fica em ambiente fechado, agora está frio, né? Tem mais contaminação e tudo mais. Então, assim, de forma natural, a natureza nos convida que a gente se atrapalha e vai no caminho oposto, né? Que é pegar os atalhos. E, então, quando a gente fala disso, assim, sempre o alimento da safra, ele é um alimento mais rico nutricionalmente, porque está tudo propício para que ele cresça naquele momento. E o alimento orgânico, né? E nesse caso, a gente está aproveitando a safra, ele vai ser, inclusive, mais barato. Né? Então, eu acho que é usar isso a nosso favor e ver valor nisso, né? Nessa escolha que eu posso fazer. Acho que aí a gente já economiza bastante, assim, usar o que a natureza está nos trazendo naquele momento a nosso favor. Tá, e daí falando em economizar ainda e falando sobre comida saudável.
Você trouxe uma palavra ali antes que eu gosto, que eu uso muito, né? Você falou assim, começa a ficar caro quando você quer gourmetizar a comida saudável. E aí, obviamente, fazer receitas e tal. E o grande vilão hoje das dietas, o que faz com que as pessoas não consigam manter uma alimentação saudável é o tal do doce, né? Que é onde enfia o açúcar, vicia todo mundo, nunca mais a pessoa sai dessa. Então, assim, vamos lá. Quando a gente vai para o universo dos doces fit, eles são caros. Por quê? Porque ali são usados, por exemplo, xilitol. Xilitol é um adoçante caro, né? E que nem tão indicado porque as pessoas ficam com a barriga inchada, distendida, né? Então, assim, dá dicas aqui para as pessoas aí de casa que gostam de um docinho, que acaba o almoço que é um docinho. O que você usa? O que você ensina as tuas alunas a utilizarem como substituto para isso? Tá. Eu falei lá no início, a gente valorizar e agradar o nosso paladar, né? E eu tenho um paladar docinho também de vez em quando, né? Enfim, também gosto. E aí, acho que assim, um bom caminho é a gente utilizar as frutas a nosso favor. O nosso paladar, ele é tão viciado que a gente não vê mais doçura nas frutas. Mas ela existe. Tá? Eu faço alguns protocolos, eu sou estudante do Ayurveda, né? Para Ayurveda, quando tu falou da questão, né, das proteínas, sempre com leite, com queijo, né? Isso até é uma combinação incompatível para o Ayurveda, né? A gente nem consegue digerir isso, que a gente não digere também não é legal para o nosso corpo, vira toxina. Mas, enfim... então, quando a gente fala sobre isso, assim, eu faço alguns protocolos do Ayurveda, onde a gente tem, durante 7 dias... Panchakarma, você faz Panchakarma. Uma alimentação mais restrita, né? Onde tu não vai ter nada de açúcar, tu vai usar as frutas. E aí, quando tu faz isso, tu percebe o quão doce é, né, uma fruta. Porque a gente está tão acostumado a ter o açúcar, propriamente dito, que come um chocolate ao leite, que é puro açúcar, e come a banana nem é doce. Né? E aí tu vai te adaptando a isso. Então, assim, a primeira coisa, assim, de forma mais acessível, usar as frutas. Quando eu quero, por exemplo, tenho um paladar mais docinho, às vezes, quero um café da manhã, que eu não quero comer algo salgado, ou à tarde, que bate a vontade de comer um docinho, eu recorro às frutas. Então, eu faço uma panqueca, uso banana, uso uma maçã, a fruta... Manga, eu adoro manga. Né? Então, a gente tem isso a nosso favor. Eu vou dar uma dica aqui, que eu não sei se não vai puxar a minha orelha, mas assim, quando a gente cozinha as frutas ou grelha, a gente aumenta um pouquinho essa concentração da própria doçura dela. Então, pode ser algo que daí tu vai combinar. Eu acho que assim, nosso corpo não entende os alimentos isolados. Para mim, a gente entende como um todo. Então, a gente combina essas coisas. Eu normalmente não como fruta sozinha. Eu geralmente combino, né, com uma fonte de fibra, com uma fonte boa de gordura, com uma semente, com uma oleaginosa, com uma pastinha de castanha, por exemplo, que eu acho que fica um docinho maravilhoso. Uma banana grelhadinha com uma pastinha de castanha, gente, fica surreal de bom. Glicêmico. Porque daí tu equilibra melhor, tá? Mas aí tu aumenta um pouquinho essa questão de doçura, digamos assim. Para esses protocolos do Ayurveda, a gente usa muito mingau. E aí com leite vegetal, com aveia, enfim. E aí tu vai ter essa frutinha cozida que vai fazer, né, vai trazer essa doçura. Então, a gente pode usar isso a nosso favor quando a gente tem vontade de comer algum docinho. Na TPM. Na TPM. Eu gosto das frutas secas também. Uma das que eu mais gosto é a tâmara. E aí, dou a dica de comprar a tâmara jumbo, aquela mais carnuda, sabe? Ela é um pouco mais cara, eu sei. Mas assim, ela é muito mais diferenciada do que aquela seca que a gente às vezes vê, assim, pelo a granel, enfim, até às vezes aquela eu desconfio que tem até um açúcar, porque ela é tão melada que eu meio que desconfio, ela gruda, né? ela gruda, né? Ela é uma cola, né? Eu já fico bem desconfiada, mas enfim. Então, a tâmara jumbo, ela é carnuda, tu come uma tâmara, né? Enfim, com uma noz dentro, com uma oleaginosa, com uma coisa assim, já mata a tua vontade de comer um docinho, porque é bem doce. A tâmara é extremamente doce. Eu não gosto nem de comer ela pura, porque eu já acho ela bem doce. Ela né? chega a doer aqui, ó. Mas, enfim, acho que tem essas alternativas. Eu acho que é primeiro se permitir que o paladar se readapte a essa doçura natural, porque a gente está muito acostumado a uma doçura mais pesada, né? Que vem propriamente do açúcar. A gente está acostumado a tomar até o café com açúcar, né? Então, assim, a gente já vem de um paladar muito viciado muitas vezes. E eu acho que esse convite de se permitir. E eu acho que nesse momento, quando a gente está fazendo essa readaptação de paladar, eu acho que tirar o açúcar
é uma opção inteligente, assim, mais restritiva, tá? Mas mais inteligente para esse aspecto. Porque daí tu te conhece sem e tu vai adaptando o teu paladar para outras nuances, né? Digamos assim, de doçura de uma forma mais natural. Aí tu nem fica comparando. Você não consegue É que não comparar. tem como comparar, gente, uma lata de leite condensado com óbvio. uma tâmara ou com uma banana, mesmo que uma maçã cozida, enfim, né? São alimentos incomparáveis, né? Então, acho que essa questão de dar uma restringida para adaptar teu paladar, para preparar teu paladar, né, para uma doçura mais natural, ela é bem importante para quem está buscando essa caminhada, né? Bom, e aí a gente vai falar aqui agora de algo bem importante, porque você está grávida, né? Ai, eu tô gestante, gente. De quantas semanas? 25 semanas, chegando em 26 já. 26 semanas. O que a gente sabe dentro dos estudos de epigenética gestacional, né, de preparo metabólico gestacional? Você está, nesse momento, treinando o paladar da tua filha, né? Porque a tua microbiota é que vai determinar se ela é menina? É menino. Ah, é menino, É um desculpa, gurizinho. menino. Como é o nome? Matias. O Matias. Então, você já está treinando o paladar do Matias, né? Se ele vai ter um paladar mais doce, mais salgado, mais compulsivo, isso depende muito do teu intestino, né? Hoje isso está bem claro para a ciência. E a tua microbiota depende do que você está comendo, né? E além de a gente perceber que existem mães, e assim, a ideia não é gerar culpa aqui, né? Até porque, como eu disse, a gente não sabia, não tinha muita informação sobre isso. Mas assim, além de muitas mães, elas, durante a gestação, avacalharem com a sua microbiota, né? Fazendo com que a criança nascesse já com aquela compulsão alimentar, ainda existe aquela coisa assim, eu não quero ser ruim, então eu vou dar para ele. Ele está pedindo, né? Não quero dizer não. E a gente percebe que a criança já nasce com essa vontade de comer produto processado, muito para o lado do açúcar, né? A maior compulsão é pelo açúcar. Tem as compulsões para o salgado, que é pela farinha, pelo pão e tal. Mas aí existe esse modelo hoje de que, assim, uma mãe que diz não para o filho em relação a uma bolacha recheada, um bolo cheio de cobertura, ela é vista como uma terrorista nutricional, assim, né? Que ela está criando uma criança que vai ter traumas, né? Por quê? Porque o normal é a criança ir para o supermercado e uma criança de 2 anos já escolhe o que ela quer comer. Ela que pega o achocolatado em caixinha e bota dentro do carrinho. E o pior, no próprio mercado, coloca na linha de visão da Claro, criança, isso né? é estudado. Nunca vai ter um achocolatado na altura do olho do pai, né? Tá ali embaixo para a criança. As balas estão tudo embaixo. Tudo embaixo. E aí, você está pronta para esse desafio, que é ser uma mãe diferente num universo hoje de praticamente fortíssimas crianças dependentes químicas, né? Tu sabe que a gente tem o hábito, né, saudável em casa já há alguns anos. Então, a gente já vem nessa construção. E eu sempre acho que a maior arma, digamos assim, né, a arma positiva que a gente tem é o exemplo que a gente dá, né? Então, eu já me alimento, né, de uma forma mais natural no meu dia a dia. Isso faz muito sentido para mim. Isso é natural para mim, fazer escolhas, né? É automático. É automático. Eu sempre falo que a gente tem que se convidar a sair desse automático, né? Mas hoje, para mim, já é rotina, já é natural fazer isso. Então, já estou preparando esse bebezinho aqui para esse paladar, né? Então, eu acho que é o exemplo que a gente dá. Estava até esses dias falando com a minha mãe sobre isso e falei, nossa, até a forma que a gente faz a refeição em casa, né? Porque às vezes a gente se pega às vezes, comendo no sofá mais rápido ou comendo em pé, né? Meio rapidinho ali e tal, engolindo a comida. E eu disse, não, eu já preciso colocar esse hábito agora, que daqui a pouquinho o bebê chega, para a gente já ter isso, para que ele entenda que o momento da mesa é um momento importante, que a gente vai sentar, vai ter a refeição como um todo, vai comer com calma, sabe? Vai entender o que está... Saborear, entender o que está consumindo. Então, eu sempre acho que o exemplo... Bom, quando a gente está gestando, né? O nenê ele já está consumindo o que eu estou consumindo. Não só alimento, mas tudo, né? Tudo que nos alimenta, tudo. Eu falo agora, eu não posso ver nenhum filme, eu brinco, né? Não posso ver nenhum filme, nenhuma tragédia, porque eu não quero que o bebê sinta isso, né? Que eu vou sentir. Então, eu acho que o exemplo,
né? Eu acho principalmente, assim, eu que atendo muitas famílias, e principalmente quando tem criança, eu acho que a criança ela é uma excelente oportunidade para que a gente vire uma chavezinha. Porque eu já atendi muitas mães que chegavam para mim e falavam assim, ai, Camila, eu tô aqui porque eu quero aprender, porque, para mim eu como qualquer coisa, mas pro meu filho eu não quero dar qualquer coisa. Né? Então, eu acho que a criança, de certa forma, é um convite para que a gente viva uma experiência nova. E eu acho que é um excelente convite para que a família toda entre nesse contexto. Fica muito mais fácil. Né? Quando a gente fala de introdução alimentar, porque agora, por exemplo, a criança está alimentando do que eu estou consumindo. Né? Enquanto eu estiver amamentando, ela vai consumir o que eu estou consumindo também. Quando começa a introdução alimentar, aí é aquela loucura, porque a família está acostumada a comer uma comida e quer dar outra comida para a criança. E a criança, gente, ela tem percepção. Né? De que meu pai está comendo outra coisa e que meu pai está comendo uma pizza e eu estou comendo um brócoli. Né? Então, eu acho que essas questões elas são importantes até para facilitar a nossa vida. Eu acho que a criança é um excelente convite. Então, eu estou muito feliz com esse convite, porque assim vai me aprimorar ainda mais, vai me abrir ainda mais para essa questão de dar realmente um bom exemplo, né? E que a gente consiga comer sempre a mesma comida, né? No nosso dia a dia. Eu acho que isso que a gente fala de praticidade também é bem importante, porque eu fico pensando assim, uma família com criança, que daí cada um da família come um tipo de comida, a criança come outra comida, porque daí não pode comer aquela comida, porque aquela comida não é legal para a criança, mas por que para o adulto é? Né? Quando a gente está introduzindo, né, a alimentação, a gente quer dar o melhor para o nosso filho. E aí, daqui a pouco, a gente está comendo uma outra coisa que não faz nenhum sentido. Né? Então, acho que é um excelente convite para a gente... propósito. Para a gente pensar, refletir sobre isso. Agora passa... Quando entra uma criança, passa a ter um propósito pela mudança, né? Acho que é um excelente convite, claro. Né? Para que a família toda entre nesse contexto e que a gente possa ter, né, dentro de uma casa, uma alimentação mais natural, mais saudável, de forma geral, para todo mundo. Né? Agradando algumas preferências de cada um, mas a base é igual para todo mundo, né? E fica fácil, senão fica impossível. Bem mais fácil. Ô Camila, você tem aí um livro para dar de dica, alguma coisa, se puder ser dentro dessa questão de gastronomia, de cozinha, de praticidade? Ai, deixa eu pensar. Tu sabe que, assim, livro de gastronomia, eu não vou ter nenhum para indicar. Tem os meus e-books, que são de culinária mesmo, né? Mas não são esses que eu queria indicar. Mas tem um livro que eu particularmente gosto muito. E, para mim, como eu já trouxe aqui, né? A alimentação, ela é algo muito mais profundo. A relação que eu tenho com a alimentação, ela é muito mais profunda que só o prato de comida. E tem um livro que chama Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay, que eu gosto muito. Ele fala dentro de alguns pilares, né, também desse cuidado com a alimentação, mas ele não aprofunda tanto nisso, né? Mas ele fala desse poder que a gente tem e que, quando a gente fala de alimentação, para mim é um poder que a gente tem na mão de escolher cuidar da gente, né? Então, como é o nome? Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Esse eu não conheço. É maravilhoso, para mim é um livro de cabeceira e é um livro que nos ensina a esse autocuidado. E eu acho que a autocuidado a gente tem através da alimentação, a gente tem através dos hábitos que a gente cultiva, né, da nossa atividade física, das relações, das conversas, de tudo que nos nutre, do que a gente assiste, do que a gente lê, enfim, daquilo que a gente nos abastece, né? Porque não é só a comida que nos alimenta, né? Tudo que está à nossa volta, tudo que a gente permite, né, vai nos nutrindo. Então, eu acho que é um livro que nos convida a ter essa reflexão de como é importante esse auto-amor e que a gente pode fazer essa escolha a todo instante, né? Adriano, achou? Tem? Bota o link. Tem um link abaixo aqui. Já botamos o link abaixo do livro. E tem algum filme que você quer indicar aqui? Ou documentário, alguma coisa assim? Tu sabe que tem um que eu vi agora recentemente, que é uma série, que fala das Blue Zones, né? Que são as áreas mais longevas do mundo que a gente tem. Eu acho bem interessante a gente pegar um paralelo ali de como essas pessoas vivem, de como elas se alimentam, de como elas valorizam, né, o senso de comunidade, do que a Terra está dando naquele momento, de como aquilo é o mais natural, né, e de como isso possibilita mais saúde, né, porque não é só longevo de viver bastante, é viver com saúde, né, viver bem, né, não é sobreviver. Né, a gente não quer chegar lá a 100 anos caquético, né, mal, se sentindo mal, né, com doença e tal, a gente quer se sentir bem. E eu acho que é uma excelente reflexão também. São poucos episódios. Eu acho que que traz um paralelo bem legal de vários lugares no mundo, com culturas diferentes, mas com alguns pontos bem específicos enquanto alimentação, que pode nos ajudar a ter um despertar diferente para isso. Eu acho que ainda está no Netflix. Acho que tá. Tá, acho que é Blue Zones, eu acho. Não, chama
Live 200, É isso aí. como Viver 100 anos. viver até os 100. Isso aí. Dan Buettner. Isso 5 aí. episódios. Baita Isso dica. Quem não assistiu ainda vai entender ali que não é só a comida, é todo um estilo, de vida. Né? Socializar, dar risada, ser feliz, movimentar. Muito bom, gostei disso aí também. Camila, chegou ao final o nosso episódio. Nem parece. Foi rapidinho, né? 10 minutos. É. E eu quero te agradecer. Como você disse, né? Você podia estar em casa agora de pijama, mas você escolheu vir aqui, se doar, usar teu tempo e teu conhecimento para todas essas pessoas que nos seguem. Então, assim, em primeiro lugar, obrigado. Em segundo lugar, parabéns. Parabéns pelo teu trabalho. Como eu disse, eu tenho pacientes que já tiveram essa oportunidade de estudar contigo, de entender melhor sobre esse universo tão difícil, né? Porque a gente veio numa pegada aí de se afastar tanto do que é o certo, que voltar para o certo parece que é algo impossível. E não é. É simples, mas para ser simples tem que ter uma pessoa como você aí que torne isso simples. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns por viver isso, porque eu sei que você não é uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Isso torna você uma pessoa de verdade. E desejo para você vida longa, para poder continuar ajudando famílias, porque onde você entra, uma cozinha que você entra, dificilmente é uma cozinha de um solteiro, de uma solteira, né? É uma família que você toca, são crianças que vão passar a se alimentar melhor pelas tuas instruções, pelo teu conhecimento. Desejo que esse bebê venha com muita saúde, que você possa inspirá-lo, motivá-lo a ser uma pessoa diferente, porque hoje isso é ser diferente, né? O movimento, a tendência do mundo é, como você disse, é comer no ímpeto, é comer sem pensar, é comer no impulso e muitas vezes perder a oportunidade que aquele prato de comida, né, poderia trazer se fosse bem escolhido, se fosse pensado com consciência. Então desejo uma vida de muita saúde para esse bebê, que ele possa vir para o mundo para talvez aí continuar uma missão, né? Porque o que você tem aí é uma missão, que você possa ensinar esse bebê a não ser mais um, né? Vivendo aqui, sei lá, à toa, que ele possa encontrar a sua missão e que a missão dele possa ser ajudar pessoas assim como a tua missão está sendo. Então, obrigado, querida, muito obrigado. Obrigada eu pela oportunidade, sempre um prazer compartilhar um pouquinho, né, daquilo que eu vivo, que eu acredito que faz tanto sentido para mim, para quem está nessa caminhada buscando. Espero ter de coração contribuído, né, com dicas práticas, enfim, e que eu tenha inspirado, né, alguma mudança. Se eu conseguir inspirar uma pessoa, já saio daqui super feliz, porque a vida da gente se transforma quando a gente se coloca nesse lugar de autorresponsabilidade pela vida que eu quero construir. E eu acho que a alimentação, dentre outros pilares, quando a gente fala de um estilo de vida saudável como um todo, ela é bem importante. Porque aquilo eu estou escolhendo me nutrir e cuidar de mim. É a cada escolha que eu faço, né? Cada escolha alimentar que eu faço. Então, é um prazer estar aqui compartilhando e espero ter contribuído de coração. Então pode ir para casa bem feliz, tá? Porque você não foi uma pessoa que você ajudou. Você vai ajudar centenas ou milhares de pessoas aqui. Então, obrigado. Obrigada eu. Obrigado você também, nosso seguidor, que ficou até o finalzinho aqui com a gente. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, é importante dar aquele comentáriozinho, escreve abaixo aí o que foi que você mais gostou. Conta pra gente qual foi a tua experiência, como está sendo a sua experiência nesse processo de mudança de alimentação. Tá difícil, tá fácil? E outra coisa, se não gostou, também escreve, é importante, deixa a tua crítica aqui, esse canal cresce com o seu comentário, seja positivo ou seja com uma crítica para nos ajudar a melhorar. Agradecendo também aos nossos patrocinadores, novamente aqui, né, os apoiadores, Aqualife, Essential, gratidão por estarem acreditando nesse meu projeto, nosso projeto, né? Obrigado por colocarem a marca de vocês em cima dessa mesa aqui, que são marcas muito fortes no mercado da saudabilidade e para nós ter vocês aqui apoiando esse projeto é muito importante. Lembrando que também botamos abaixo aqui a dica do livro que a Camila trouxe para nós, um livro que eu também já vou comprar, porque eu não conheço, mas do jeito que ela brilhou o olhinho quando falou da leitura dela aqui, então vai ser um dos livros aí da minha wishlist para os próximos meses. Lembrando também que você pode
compartilhar, deveria, na verdade, né? Compartilhar esse vídeo com os amigos, coloca no grupo de WhatsApp da família, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas e inspire mais pessoas. Não esquece também de dar o like, né? Por favor, você ficou até o final aqui, é porque deve ter gostado. Então, dá o likezinho. E lembrando que abaixo desse vídeo, além do link do livro que a Camila citou, existe um outro link que você pode clicar, acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo toda semana aqui do meu canal. Gratidão a você. Camila, vamos lá? Até logo, pessoal!